Oi, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. Como é que vocês estão? Segundo ano, tudo ok? Estão preparados? Estão bem? Eu espero que sim, né? Vamos começar um novo assunto e eu preparei para vocês, antes da atividade, preparei para vocês essa breve explicação. É bem simples, bem prático. Mas se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Perguntem na sala, aproveitem o professor que está aí com vocês. Perguntem nos comentários, só escrever, tá? Se gostarem da aula, se inscrevam no meu canal, deem um like, façam críticas. Eu estou aberto a sugestões. Mas sem demorar muito, né, sem enrolar, vamos para a aula, né? Aula de assunto novo. Eu vou me organizar aqui, né, ficar no meu cantinho e vou para a aula, né? Nosso assunto então será propriedades coligativas, né? E o que é isso, propriedades coligativas? Bom, gente, nós estamos estudando soluções. E o que é uma solução? Uma solução é uma mistura de um soluto, né, que é sólido, com um solvente, que é líquido. Então, nessa mistura, teremos uma substância que apresenta apenas uma fase. Conhecemos por mistura homogênea. Temos uma solução. Esta solução ela vai ter, né, uma característica própria. Olha aí, ela vai ter um comportamento próprio. Tá? Resumindo, ela vai ter propriedades que nós vamos chamar de propriedades coligativas. Vamos conhecer essas propriedades. Né? Então, eu aqui tenho uma solução e a partir desse momento eu vou usar o aquecimento. Nós vamos aquecer essa solução, tá? Ao fazer isso, tudo que está correlacionado a ela, tudo pode mudar. Né? Então eu tenho volume, tenho pressão, tenho temperatura, tudo isso pode variar. Portanto, as propriedades coligativas vão aparecer de acordo com esse aquecimento. É necessário ter o aquecimento da solução. Vamos estudar a primeira propriedade, chamada de tonoscopia, a segunda propriedade, ebulioscopia, a terceira propriedade, crioscopia e então, última propriedade, osmose. São essas quatro propriedades que existem em uma solução, principalmente quando ocorre aquecimento e quando ocorre resfriamento. Tá? Vamos estudar nesses dois aspectos, aquecimento e resfriamento. Só que o mais importante aí agora é entender que essas propriedades coligativas, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmose, todas elas dependem de um único fator, a pressão máxima de vapor. Olha lá aí, pressão máxima de vapor. O que é isso? Pressão máxima de vapor. Vamos aprender? Vamos sim. Ah, eu trouxe para vocês aí duas soluções. Uma solução com água e uma outra solução com o éter. Nesse estágio inicial, observem que eu tenho um recipiente com a mesma quantidade de água, ó, mesma quantidade de éter, e aqui eu tenho um aparelho que mede pressão, no éter também, tá? E aí nós vamos aquecê-la. Vamos aquecer as duas soluções. O que é que acontece? Vamos aquecer até 20 graus Celsius, tá? Temperatura padrão para as duas soluções. Chegando em 20 graus Celsius, já temos na solução com água alguma agitação.
né, algumas partículas se movimentando lá dentro do recipiente. E, consequentemente, a pressão que aparece será de 17,5 mmHg, mmHg, milímetros mercúrio. Ok, tranquilo. E no éter, professor? Rapaz, a 20 graus Celsius, o éter tá uma bagunça só. Olha a quantidade de energia, olha a quantidade de partículas batendo nas paredes, olha a agitação e olha a medida da pressão, 442 mmHg. Então, nesta temperatura de 20 graus Celsius, eu observo que a solução água e a solução éter vão se comportar de maneiras diferentes. E a minha medida padrão, a medida que eu vou usar como referência é a pressão. Então, na água, chegamos a uma pressão de 17,5 mmHg e no éter chegamos a uma pressão de 442 mmHg. Resumindo, a água, quando foi aquecida, naquele momento que está se transformando, né, de líquido para vapor, a uma temperatura de 20 graus Celsius, ela chegou a uma pressão de 17,5 mmHg. Já o éter, quando o éter estava lá naquele momento daquela agitação, também a 20 graus Celsius, passando de líquido para vapor, a sua pressão foi muito alta, chegando a 442 milímetros de mercúrio. Olha aqui na tabela, né? Então, isso já dá para a gente uma informação. A água e o éter, na temperatura aí de 20 graus Celsius, eh, qual das duas possui a maior pressão de vapor? Então você já sabe, a 20 graus Celsius, a maior pressão de vapor é esta aqui, 442, que é do éter. E aí você já pode chegar à seguinte conclusão, que pelo éter possuir uma maior pressão de vapor, olha só, ele vai ter a maior capacidade de evaporar mais rápido do que a água. Então, o éter é mais volátil do que a água. Eita, essa é uma informação importante. Bora continuar. Neste exemplo que eu trouxe para vocês, de novo usando uma solução e de novo aquecimento, olha aqui o bico de Bunsen, eu tenho um líquido em ebulição. Esse estado, né, de ebulição quer dizer que está tendo aquela agitação, aquele movimento, né? A água está borbulhando, aquelas bolhas todas, aquela. Bom, eu tenho aqui um estado de ebulição e, consequentemente, essas bolhas estão saindo, né, do líquido e elas estão, a água está evaporando. Fazendo uma ampliação aqui da imagem, eu vou ter do lado de fora a pressão atmosférica. Vocês conhecem toda a pressão que existe aqui na natureza, né? Esses gases acumulados aqui, o ar que a gente respira. Hã? Só para lembrar, se vocês estão tomando refrigerante com canudo, né? E puxa o canudinho, na verdade, você não está puxando o refrigerante, ok? Você simplesmente está tirando o ar do canudo. E a pressão atmosférica aqui fora, é que está empurrando o refrigerante para dentro do canudo. E aí o refrigerante vai para sua boca, ok? Então, aqui está a pressão atmosférica. E lá dentro, na solução, eu tenho essas bolhas. Né? Quando ocorre da pressão interna, aqui dentro do líquido, né, da solução, ser igual, pelo menos igual à pressão atmosférica, as bolhas vão começar a subir, a subir, a subir. E aí teremos uma evaporação. O que diz aqui no texto? Um líquido ferve. Né? Então, a fervura, né,
está fervendo, você já sabe, está havendo uma mudança de estado de líquido para vapor. O líquido ferve, entra em ebulição. Pronto. Entrou em ebulição, já sabe que ebulição é aquela agitação, né? O líquido está agitado, está se movimentando, né? Surge então as bolhas. Um líquido ferve à temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida sobre a superfície, ou seja, a pressão atmosférica. Então, quando a pressão máxima de vapor na solução for igual à pressão atmosférica, essas bolhas vão começar a subir, 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 e só assim teremos a mudança de fase de líquido para o vapor. Bom, isso é uma questão teórica, né, faz parte das propriedades coligativas, e não podemos esquecer que aquelas quatro propriedades elas estão correlacionadas à pressão de vapor. E nesse momento estamos vendo aonde ela existe, né? É por causa da pressão de vapor de uma solução que essa solução ela pode evaporar mais rápido do que uma outra solução. Bom, vamos continuar. No caso da água e do éter, aquele primeiro experimento que eu mostrei para vocês, que a 20 graus Celsius a água chegou a 17,5, não foi? E o éter chegou a 4,6, bom, por aí, né? Gente, vamos olhar aqui esse gráfico e essa tabela. Bora entender o que é que aconteceu. Então, neste gráfico, eu vejo que a temperatura está embaixo. Olha aqui, ó, T graus Celsius. Começa do zero e vai até o 100. Embaixo quer dizer nessa reta que está deitada, olha só, horizontal. E na retinha que está em pé, vertical. Eu vou ter 200, 400, vou chegar lá no 760. A nossa medida padrão, aí eu vou fazer questão de escrever para vocês. A pressão padrão para a gente é de 1 atm. E esse 1 atm é 760 mmHg. A gente precisa memorizar essa informação. Então, o 760 é a nossa referência. E aqui observem que a água, quando chega lá no 760, a temperatura é 100 graus Celsius. Então, observem que o éter, quando chega lá no 760, a temperatura está aqui, ela é aproximadamente 34,6 graus Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o éter ele vai evaporar primeiro do que a água. Ou seja, quando a temperatura chegar a 34,6, ele vai atingir a pressão máxima, que é o 760, ó, ele vai atingir a pressão máxima e vai evaporar. Já a água, para chegar lá no 760, vai demorar. A temperatura tem que subir, subir, subir até chegar no 100, ok? Então, a gente aprendeu o seguinte, que a temperatura de ebulição, esse TE, é o 760 mmHg, mas para o éter, né, para chegar nessa pressão aqui, 760, o éter tem que chegar na temperatura de 34,6. Chega bem mais rápido do que a água, porque a água só evapora quando chega no 100. Isso significa que o éter é mais solúvel do que a água. E outra coisa importante, analisando o gráfico, a curva do éter ó, já começa no 200. A curva da água começa no zero. Então, o éter já
já mostra que tem uma pressão de vapor maior do que a da água. Por isso que, ó, só olhando para o éter que está na frente da água, eu já sei que o éter é mais volátil. Volátil, tá? Volátil de volatilidade, de evaporação, de capacidade de evaporar. É isso, vamos continuar, né? Ah, aqui eu mostro a vocês um diagrama de fases. Vocês já sabem, já conhecem. De sólido para líquido, fusão. De líquido para sólido, solidificação. De líquido para vapor, evaporação. De vapor para líquido, condensação. E de sólido para vapor e de vapor para sólido tem um sublimação. Ah, então, isso vocês já sabem. O que talvez vocês não saibam é este gráfico aqui de pressão e temperatura. Este gráfico ele tem esta reta, uma curva, que bem no meio dela tem um ponto onde se divide uma curvazinha para cima e uma outra curva continuando o movimento. Se a gente analisar as cores, né, mas essa azul clara aqui, esse roxo e esse tom mais rosa, cada área desta figura, deste gráfico, cada área representa uma fase. Fase sólido, é esta área aqui. Fase líquido, está no meio. Fase de vapor, né, estado gasoso, está embaixo. E aqui no meio, professor? Aqui no meio, neste ponto, é um ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio das três fases. É por isso que vamos chamar de ponto triplo. Muito importante isso. Ok? Vamos lá. Olha um exemplo aí para nós, tá? Eu vou colocar para vocês nos exercícios. Cai no vestibular assim. É bem teórico, é bem fácil. Só observe. Eu tenho aqui um gráfico e eu vou pedir para vocês explicarem, analisando o gráfico, explica aí o ponto A, explica o ponto B, explica o ponto C, o ponto D e o ponto E, tá bom? Então, analisando o gráfico, eu tenho aqui, ó, uma retinha na vertical de pressão que começa do zero aqui, 4,58, depois 760. E tenho aqui deitado, ó, a da temperatura, que vai até 100 graus Celsius. Ok. Analisando o ponto A, eu vejo que o ponto A está localizado nessa área. Né? Eu vou escrever aqui com a caneta. O ponto A está localizado nesta área aqui todinha. Ó. Então, esta área aqui toda só pode ser sólido. E aí eu vou perguntar para vocês, explica aí o ponto A. Vou explicar. O ponto A está no estado sólido. Aqui. Explica o ponto B agora. O ponto B está bem no meio dessa reta. Se está no meio, então vai ter uma relação de equilíbrio tanto para o sólido como para o líquido. Então, o ponto B está em equilíbrio entre sólido e líquido. Aí aqui você vai escrever, ó, o ponto B está em equilíbrio de sólido para líquido e de líquido para sólido. Não é fácil? Explica aí, professor, o ponto C. Olha, o ponto C está na área todinha aqui, ó, que só tem líquido. Portanto, o ponto C é o estado líquido. Professor, explica aí o ponto D. O ponto D, ó, está tocando na reta. Está tocando na reta que divide tanto o líquido como o gasoso, né, o vapor. Então, o ponto D está em equilíbrio entre líquido e vapor. Ponto D está em equilíbrio entre líquido e vapor. Por último, ponto E. Professor, explica aí o ponto E. Rapaz, o ponto E, olha só,
Olha a quantidade de área, ó. Isso tudinho aqui é a área. Olha isso. Então, o ponto E está na área que representa o vapor. O ponto E representa o estado físico gasoso. Não é fácil. Eu achei fácil. É só a gente interpretar o gráfico dessa forma. Eu recomendo que vocês voltem o vídeo, assistam novamente, tá? Deem pause, escrevam. É muito importante escrever o que entendeu. Façam perguntas, se tiverem perguntas. Tá? Estou aqui para isso, ok? Então, e agora, o que é que a gente vai fazer? Tchan, tchan! Agora é com vocês. Agora é com vocês. Vão lá fazer exercícios, ok? Terceira atividade. Mãos à obra e até a próxima aula. Fui!